Vamos aqui para mais um vídeo de equação de segundo grau completa. Equação de segundo grau completa, equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde a é diferente de zero. Então, a equação de segundo grau completa quando aparece todos os coeficientes aqui. O a, que é o coeficiente do x ao quadrado, o b, que é o coeficiente do x, e o c, que é o termo independente. A maioria das vezes a gente faz a equação do segundo grau completa usando a fórmula de Bhaskara. É a fórmula de Bhaskara. Você vai usar você vai achar o valor de delta, que é b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes o valor de c. Depois que você acha o valor de delta, você vai aqui para a fórmula para achar o x, que é o oposto de b, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Vamos aqui para mais um exemplo aqui de resolver a equação do segundo grau completa usando a fórmula de Bhaskara. Vamos aqui o primeiro exemplo de equação. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A primeira coisa que você tem que fazer é achar o valor do coeficiente a, do coeficiente b e do coeficiente c. Vamos lá. O valor de a é o coeficiente aqui do x ao quadrado. Quando não está visível aqui, você sabe que é 1. Então, o valor de a é 1. B é o coeficiente do x, então b vale. O coeficiente b é menos 5. E c é o termo independente, não tem a letra. Então, c vale 6. Depois que você achar os valores dos coeficientes a, b e c, você já joga na fórmula aqui, começando a fórmula aqui do delta, para achar o valor de delta. Então, o delta você acha fazendo b elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Então, vamos começar aqui usando o delta, achando o delta. B elevado ao quadrado. O b vale menos 5. Então, b ao quadrado. Então, vai ser menos 5 elevado ao quadrado. Depois, menos 4 vezes o valor de a, o a é 1, vezes o valor de c, o c vale 6. Delta é igual b ao quadrado é o menos 5 ao quadrado. O menos 5 elevado ao quadrado é o menos 5 vezes menos 5, que dá 25. Agora, vamos multiplicar esses três aqui. 4 vezes a vezes c. Menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 6. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Jogo dos sinais com esses três aqui, ó. Menos o 4 é negativo, o 1 é positivo e o 6 é positivo. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Delta é igual a 25 menos 24 vale 1. O delta vale 1. Depois que a gente acha o valor de delta, a gente vai aqui para outra fórmula para achar o valor de x.
x igual o oposto de b menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Aí você joga aqui na fórmula, x igual o oposto de b, o b é menos 5, o oposto de menos 5 é quanto? 5. Então, o oposto de b, o b é menos 5, o oposto de menos 5 é 5. Então, coloquei o oposto já direto aqui. Mais ou menos. Raiz de delta. Delta vale 1. Dividido por 2 vezes a. Por 2 vezes o valor de a. A vale 1. X igual a 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, dividido, 2 vezes 1, 2. Então, ó, mais uma vez, repetindo, o oposto de b, o b é menos 5, o oposto de menos 5 é mais 5, coloquei aqui. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, então vai ser raiz quadrada de 1, coloquei aqui, dividido por 2 vezes o valor de a, 2 vezes o valor de a, o a é 1. Aqui, ó, repetiu 5, repetiu mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, dividido 2 vezes 1, 2. Agora, a gente tá chegando na etapa final aqui, para achar os valores de x. Sendo que a gente vai ter que fazer duas contas, uma com mais e a outra com menos. Então, a gente vai achar dois valores, que a gente vai chamar de x1 e o outro valor a gente vai chamar de x2. Então, o x1, eu vou fazer a conta de mais. Então, vai ser 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 dividido por 2. Segunda conta, eu vou fazer de menos. Então, vai ser 5 menos 1 dividido por 2. Cinco mais 1, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Cinco menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, o x1 vale 3 e o x2 vale 2. Então, a gente saiu aqui dois valores de x. Um que a gente fez uma conta de somar, daqui do mais, e o outro valor que saiu aqui da conta de subtrair, que eu fiz aqui com menos. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a gente achou dois valores de x diferentes, que a gente vai chamar de x1 e x2. Então, a solução dessa equação é o 2 e 3. O x1 vale 3 e o x2 vale 2. Vamos aqui para mais outro exemplo, usando a fórmula de Bhaskara.
x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a zero. Então, primeira coisa é você achar o valor de A, B e C. A é o coeficiente do x ao quadrado, então é 1. B é o coeficiente do x, então é menos 8. C é o termo independente, então é 7. Então, vamos achar aqui o valor de delta, que é b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos lá, delta, b elevado ao quadrado, o b é menos 8, então vai ser menos 8 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A é 1, vezes o valor de C é 7. Delta é igual a menos 8 elevado ao quadrado, menos 8 elevado ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que dá 64, 8 vezes 8, 64. Menos com menos mais. Então, menos 8 vezes menos 8 vai dar 64. Multiplica esses três aqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. Faz o jogo dos sinais com esses três. Negativo com positivo, negativo. Negativo com positivo, negativo. 64 menos 28 dá 36. Então, achamos aqui que o valor de delta é 36. Depois a gente joga aqui na fórmula do x. X é o oposto de B, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. X igual oposto de B. O B é menos 8, o oposto de menos 8 é mais 8. Já coloquei o oposto de B aqui, depois o mais ou menos, raiz de delta. O delta aqui deu 36. Dividido por 2 vezes o valor de A. 2 vezes A. A é 1. X igual a 8, mais ou menos, raiz de 36 é 6, dividido 2 vezes 1, 2. Aí, a partir daqui, você vai fazer duas contas, uma com mais e outra com menos. Então, vai sair duas respostas aqui, que vai ser o x1 e o x2. Então, vamos fazer aqui, com mais, 8 mais 6, dividido por 2. Depois, o outro, 8 menos 6, dividido por 2. 8 mais 6, 14. 14 dividido por 2, 7. 8 menos 6, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, temos a solução aqui. Os dois números. Solução da equação 1 e 7. Outro exemplo aqui. X ao quadrado mais 4x mais 10
igual a zero. Vamos lá. Primeiro, achando o valor de A, B e C. O A aqui é 1, o B é mais 4 e o C é 10. Vamos jogar aqui na fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual B ao quadrado, então vai ser 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Delta igual a 4 ao quadrado, 16. Vamos multiplicar esses três. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Vamos fazer o jogo dos sinais. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Menos. 16 menos 40 vai dar menos 24. Aí, jogando aqui, né, na outra forma aqui do x igual a o oposto de b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. X igual ao oposto de b, o b é 4, o oposto de 4 vai ser menos 4, mais ou menos raiz de delta, delta é quanto? Menos 24, dividido por 2 vezes a, por 2 vezes 1. Detalhe, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, como não existe raiz quadrada de número negativo, nós não podemos continuar com essa equação, porque vai ser impossível você achar a raiz quadrada aqui de número negativo. Então, essa equação aqui não pertence aos números reais. Ela não pertence aos números reais. Então, você não pode prosseguir com essa equação. Então, toda vez que o delta for negativo, já que o delta você coloca aqui dentro da raiz, então você não vai poder prosseguir com essa equação, porque ela não existe raiz quadrada de um número negativo, então ela não pertence aos números reais. Então, a solução dessa equação vai ser vazio. Então, você para por aí, que não vai dar para resolver essa equação. Um outro exemplo aqui. 9x ao quadrado menos 12x mais 4 igual a zero. Então, você vai... Primeira coisa é você achar o valor de A, B e C. A é 9, aqui ó, coeficiente x ao quadrado. B é menos 12 e o C é 4. Colocando aqui na fórmula, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta igual b ao quadrado, então vai ser menos 12 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 9, vezes c, que é 4. Delta igual menos 12 elevado ao quadrado é menos 12 vezes menos 12, que dá 144. Multiplicando aqui os 3, 4 vezes 9, 36, 36 vezes 4, 144. Fazendo o jogo dos sinais, menos com mais, menos, menos com mais, menos. 144, tira 144, fica nada. Então, delta vale 0. Colocando aqui na fórmula,
para achar o valor de x vai ser x igual ao oposto de b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. X igual o oposto de b. O b é menos 12, então o oposto de b é 12. Mais ou menos raiz de delta, delta é 0, sobre 2 vezes a. 2 vezes a. 2 vezes 9. Então, x igual a 12, mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 vezes 9, 18. Aí, vamos fazer as duas contas, uma com mais, outra com menos, então vai sair o x1, vai sair o x1 e o x2. Então, vamos lá, o x1, 12 mais 0, dividido por 18. E o x2, 12 menos 0, dividido por 18. 12 mais 0 é 12. 12 por 18 é só simplificar a fração. Dá para simplificar por 6. 12 por 6 dá 2. 18 por 6 dá 3. Então, deu aqui 2/3. E 12 menos 0 dá 12. Por 18 também dá para simplificar por 6, que vai dar 12 por 6 dá 2. 18 por 6 dá 3, deu 2/3. Então, quando o delta é 0, nós temos duas raízes iguais. O x1 é igual a x2. Então, a solução aqui é o 2/3. Então, toda vez que o delta for 0, nós temos duas raízes reais iguais. O x1 é igual a x2. Último exemplo aqui. 5x² menos 11x mais 2. Vamos achar o valor de A, é 5. O valor de B, menos 11. O valor de C, 2. Vamos aqui para a fórmula do delta. B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B elevado ao quadrado, então, vai ser menos 11 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 5, vezes o valor de C, que é 2. Então, delta é menos 11 elevado ao quadrado, menos 11 vezes menos 11, que dá 121. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. Jogo dos sinais com esses três. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 121 menos 40, 81. Vamos aqui para a fórmula para achar o x. O oposto de b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. X igual o oposto de b. B é menos 11. O oposto de menos 11 é mais 11. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 81. 2 vezes A. 2 vezes A, que é 5. X igual 11, mais ou menos,
Raiz de 81 dá 9 sobre 2 vezes 5, 10. Agora, a gente vai fazer o x1 e o x2. x1, 11 mais 9 sobre 10. E o x2 vai ser 11 menos 9 dividido por 10. 11 mais 9, 20. 20 dividido por 10 dá 2. 11 menos 9 dá 2. 2 dividido por 10 não dá de uma divisão exata. Você pode simplificar essa fração aqui. Por 2. 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5. Então, nós temos essas duas respostas. 2 e 1/5. Solução da equação: 1/5 e 2.